Saudações variantes, está começando o seu, o meu, o nosso, de segunda, o melhor programa esportivo da segunda-feira à noite. Se você acha que tem um programa melhor que esse na segunda-feira à noite, você está errado. E hoje o programa é pra lá de especial, afinal estamos gravando no estúdio de televisão pela primeira vez. Por quê? Porque temos vários assuntos, na verdade dois assuntos muito importantes sobre o esporte mais famoso do mundo, o futebol. Vamos falar da primeira Copa do Mundo de Clubes, a era Ancelotti na seleção brasileira e, claro, não estou sozinho, estou com ele, o melhor comentarista esportivo da atualidade, Leonardo Lopes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito boa noite, Vargas, boa noite ao Felipe, boa noite a quem nos acompanha. É sempre uma honra estar com vocês e hoje ainda mais especial aqui presencialmente. Temos bastante coisas boas aí pra gente conversar hoje. Copa do Mundo de Clubes, acho que é o principal tema. Vamos citar bastante os brasileiros aí nessa caminhada, vai ser bem empolgante. Muito bem, e nosso outro parceiro, o melhor comentarista de futebol, Felipão. E aí, Felipão? Boa noite, Vargas, boa noite, Léo, boa noite a todo mundo que nos assiste. Tem bastante assunto para hoje. Então vamos falar de Mundial, vamos falar de Ancelotti, seleção brasileira, tudo que vocês já estão acostumados a ver aqui no Variando Esporte. Perfeito, e já vamos começar então falando da primeira Copa do Mundo de Clubes, que começa já no próximo dia 14 de junho e vai até o dia 13 de julho, então um mês aí de uma competição que chegou para abalar o mundo do futebol, né? Muitas polêmicas, muitos times europeus não querendo participar. Eu já pergunto para você, Leonardo, sobre os nossos 4 integrantes brasileiros, quem chega mais preparado para essa competição? É isso, eu acho que inegavelmente o Flamengo é o time mais preparado aqui dos 4 grandes clubes aí. A gente está falando obviamente de Palmeiras, Fluminense, Botafogo e o Flamengo. Apesar da fase de grupos irregular na Libertadores, o Flamengo ele vem se mostrando aí nessa primeira parte de temporada do futebol brasileiro o melhor time. Não só por ser líder do Brasileirão, mas também pelo futebol jogado. O time do Felipe Luiz eu acho que é o que mais encanta, é o que mais mostra um futebol ali mais agradável para os nossos olhos. Acho que o Palmeiras também está muito bem fisicamente e com uma evolução muito grande do time do Abel, que não começa bem no Campeonato Paulista, mas ao longo do tempo vem melhorando aí. O time do Botafogo do Renato Paiva, eu já acho que demorou muito tempo na temporada para se encontrar. O John Textor ele prefere abdicar ali praticamente do Campeonato Carioca, e porque não tinha um técnico, não tinha um trabalho ali para ser feito. O Renato Paiva vem muito tarde no campeonato, já quase no começo do Brasileirão, e aí sim o Botafogo toma um rumo que agora vai se encontrando. E o Fluminense é isso, é a mesma coisa, assim, acho que o Renato também chega agora, se deu um começo de trabalho para o Mano que talvez não precisasse, mas o Renato, eu acho que o Botafogo e o Fluminense estão mais ou menos na mesma linha, assim, um pouco abaixo de Palmeiras e Flamengo. Muito bem, então vamos lá, começando com esse grande tópico dos 4 representantes brasileiros nessa primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo, Felipe, já vem na primeira colocação do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O Palmeiras é o 4º colocado com 22, Fluminense o 6º colocado com 20 pontos e o Botafogo na 8ª posição. Felipão, aí eu te pergunto, o calendário pode ser um problema, porque vai ter Libertadores depois que acabar, vai ficar um mês parado. Para quem está jogando a competição e não está participando da Copa do Mundo, vai ficar esse mêsinho aí de férias. Você acha que o calendário pode ser um problema aí para esses clubes ou dá para todo mundo jogar? Cara, eu acho que o calendário vai influenciar e muito, mas só que para os times de fora. Eu acho que é até mais para os times brasileiros. Eu acho que, por exemplo, a gente vê os times de fora no final de temporada, então chegando novos reforços, chegando novos nomes que são interessantes, são importantes, mas que podem fazer a diferença ali no decorrer da competição. Eu acho que os times brasileiros, a gente já vê há alguns anos os treinadores reclamando da quantidade de jogos, da quantidade de tempo que eles têm para trabalhar, que é bastante apertado, então eu acho que nesse ano vai ficar ainda mais. Para os clubes que não estão participando, como você bem frisou, eu acho que é bastante interessante esse tempo, porque dá o tempo para você se reorganizar, dá o tempo para você arrumar a casinha, para continuar as competições que estão disputando, mas os times que estão participando do Mundial com certeza vão pesar e no final do ano pode custar caro aí. Eu acho que nas competições que estão nacionais e internacionais. Isso bem. Leonardo, uma das principais reclamações dos times europeus, na verdade os jogadores, em relação ao calendário, que estão jogando muito, não tem muito tempo de férias. Aí, por exemplo, lá na Europa tem a Nations League, depois tem a Eurocopa, tem a Champions League que vai até o final da temporada lá na Europa. Essa reclamação é válida, sendo que o valor astronômico do salário desses jogadores, né? É uma reclamação válida ou... Porque eles reclamam que tem muito jogo. Se jogar menos, não teria que receber menos também?
Assim, eu entendo esse ponto, eu acho que sim, existe um fato aí, que o jogador ele recebe muito, então ele de fato ele tem que arcar com aquilo, né? É o ônus e o bônus. Só que assim, eu também não gosto de fazer conta com o dinheiro dos outros, assim, acho que os jogadores eles já tinham ali, principalmente no futebol europeu, um calendário muito bem determinado ali, de início, meio e fim. E essa Copa do Mundo de Clubes ela veio aí para mudar tudo, né? Acho que foi muito contrariada aí desde que a FIFA tomou essa decisão. Muitos jogadores se manifestaram contra, justamente pelo pequeníssimo período de férias que eles vão ter, né? Os times que vão participar, pegando ali quase toda a férias, já voltando já para fazer a pré-temporada do ano que vem, não, da temporada que vem no futebol europeu. Acho que é muito disso que o Felipe falou também. Por exemplo, vão ter clubes no futebol europeu que tem jogador que não vai continuar no clube na temporada que vem e vai jogar só o Campeonato Mundial. Então, isso vai ser um fator também para a gente ficar de olho, porque assim como vão estar mais desgastados, tem jogadores encerrando ciclos ali naqueles clubes. É um fator muito novo, muito diferente. Como é o primeiro ano, a gente ainda vai tateando ali para ver como vai funcionar. Acho que sim, que faz sentido a reclamação dos jogadores, porque todo mundo tem direito a férias. Não é porque eles recebem muito dinheiro que eles também não são como empregados qualquer que a gente tem aqui. Então, acho que está no direito trabalhista deles lá receber as férias. Essas férias foram encurtadas por mais uma competição. Isso é inegável. Então, acho que eles estão no direito de reclamar sim. Perfeito, Leonardo. Agora vamos falar, antes de chegarmos ao ponto dos times brasileiros, o Felipe, vou perguntar para os dois agora, tá? Qual o impacto, mundialmente falando, que esse torneio pode valorizar para os times grandes e para os times de menor expressão participando pela primeira vez dessa competição que veio? Eu estou muito ansioso para assistir, de verdade. E aí, Felipão? Cara, eu acho que o tempo e o decorrer da competição ele vai falar muito pra gente. Ele vai falar sobre o comprometimento dos times. Eu acho que, lógico, todo mundo vai bastante comprometido para todas as competições. Mas eu acho que vai ser interessante a gente ver se os times europeus vão dar uma certa rodagem pro elenco, se eles vão colocar aqueles jogadores que eles talvez não colocam sempre, aqueles jogadores que estão no time principal, eles são relacionados para jogos, mas às vezes ficam no time reserva, às vezes ficam naquele time que não joga muito. A gente tem que ver como que vai ser. Porque, por exemplo, o PSG teve jogo há 10 dias atrás, então os jogadores estão cansados. Teve Nations League, diversos jogadores jogaram aí. Então a gente vai ter que ver como que vai ser o decorrer dessa competição, como que os clubes internacionais vão estar levando a competição. E para nós, a gente sempre valoriza o Campeonato Mundial, que é o que acontecia no final do ano. Então acho que esse vai ser mais valorizado ainda. Os clubes brasileiros vão vir com toda a vontade para ganhar, assim como fazem no Mundial, mas dessa vez ainda mais interessante por ser uma Copa do Mundo dos clubes, por envolver diversos clubes e por ser um patch aí que ninguém tem. Algo totalmente novo no futebol mundial. Então, acho que o comprometimento e a valorização, como você perguntou, eu acho que é bastante grande, principalmente para os clubes brasileiros. E aí, Leonardo, concorda? Eu acho que eu vou muito nessa linha também. É muito difícil a gente falar como vai ser para os europeus, porque o agora Intercontinental, né, que era o Mundial de Clubes, ele tinha isso, essa talvez não total, não é difícil dizer que eles não se importavam, mas assim, obviamente a gente via em alguns casos que não era talvez a força máxima. Apesar de a gente ver um Chelsea contra o Palmeiras em 2021 muito equilibrado, um Flamengo contra o Liverpool em 2019 também. Mas em alguns casos, dizia ali, principalmente times ingleses, que eu já vi muito falando, que eles não davam a devida importância. Pode ser que seja verdade, mas independente disso, eu acho que essa é uma competição nova, porque além de ter os dos outros continentes, né, o africano, o asiático e os sul-americanos, terão outros europeus lá também. Então isso eu acho que vai fazer com que os próprios europeus eles se importem, mas a gente sabe que existe ali um eurocentrismo muito grande, que eles se importam entre si muito. Então acho que esse é um fator que pode ajudar na longevidade do campeonato. Ter mais de um europeu ali se enfrentando, rivais, muitas vezes, como a gente tem, caso de times ingleses, por exemplo, o Chelsea e o Manchester City do mesmo país ali, o Bayern e o Borussia, da Alemanha. Então isso eu acho que pode ajudar na longevidade. Para os times brasileiros, acho que muito bem o que o Felipe resumiu. Assim, é inegável que vai ser a principal, em 4 anos, vai ser o principal objetivo dos clubes. O Intercontinental não acaba, né? É bom a gente deixar claro isso, vai continuar tendo o campeonato no final do ano, mudou o nome, agora é Intercontinental, e aumentou uma fase, assim como foi o do final do Botafogo do ano passado. Os brasileiros e sul-americanos vão entrar nas quartas de final, enquanto o europeu já entra diretamente na final. Isso mudou, obviamente vai ficar ainda mais desgastante, porque pode acontecer como aconteceu com o Botafogo ano passado, de
de pegar um avião no domingo ser campeão brasileiro, na quarta tá jogando e acabou sendo penalizado por isso. Mas eu acho que o brasileiro ele vai dar importância máxima às duas competições, tanto ao Intercontinental quanto ao Mundial. A gente vai continuar chamando aqui, os populares, né, os torcedores, vão continuar chamando de Mundial de clube qualquer for o que vencer. E vai adicionar, por exemplo, se o Santos um dia participar e vencer, vai ter tricampeão da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes. O Corinthians é a mesma coisa, tricampeão. O São Paulo seria tetra. E assim sucessivamente. Acho que os clubes vão dar uma devida importância, assim, que sempre deram. Os europeus, acho que a gente ainda pode tatear, a gente vê como é que vai ser, mas por ter europeus, mais de um europeu, né, eu acho que vão dar uma importância grande também, sim. Bom que você tocou no tópico de times paulistas, que é a minha próxima pergunta. Com essa competição de 4 em 4 anos aí do Super Mundial, o Mundial de Clube, Copa do Mundo de Clubes, você acha que tem a oportunidade de Corinthians, Palmeiras já tá, né? Mas Corinthians, Santos e São Paulo conseguir uma classificação para essa competição? Vai demorar muito ou vai ser no próximo, talvez? Porque é só daqui 4 anos. Lembrando que a fase do Santos, São Paulo e Corinthians não tá lá aquelas coisas, né? Mas aí, Felipão, você acha que nosso poderoso timão, nosso tricolor paulista, o nosso peixão da praia vai conseguir chegar no Mundial de Clubes? Cara, como você bem disse, eu acho que é bastante complicado, eu acho que é bastante difícil os 3 times chegarem. Eu acho que o Palmeiras ele é o que mais tem um planejamento bem feito, tem feito boas temporadas já desde 2018, se a gente parar para pensar. Junto ali com o Flamengo, que começa 2019 ali numa pegada bastante forte. Então eu acho que São Paulo, Santos e o Corinthians correm por fora, assim, bastante complicado. Teria que ganhar a Libertadores, ir bem nessa competição. Eu acho que o São Paulo está mais perto, né? O São Paulo está participando agora, tal, mas eu acho que Corinthians e Santos estão um pouco distantes e o São Paulo eu coloco ali um pouquinho acima, mas não também muito distante deles. A distância para o Palmeiras é maior do que a distância para São Paulo, para Santos e para Corinthians. Eu acho que a chance deles participarem desse Mundial aí, no próximo já, é bastante complicado. E aí, Leonardo, concorda com a opinião do Felipe ou discorda totalmente? No próximo já tá todo mundo lá, os 4. Não, acho bastante improvável, assim. Acho que é difícil a gente falar também o que vai acontecer daqui 4 anos, né? Mas pelo momento que estão vivendo hoje, tanto Santos quanto São Paulo quanto Corinthians, a gente não vê eles daqui 4 anos disputando a Copa do Mundo de Clubes. Neste momento, o campeonato está paralisado, o Santos está em 15º, o São Paulo está em 14º, se não estou enganado, o Corinthians está em 11º. Se não for isso, é décimo. É décimo, 11º. Então, assim, todos praticamente, se não na metade da tabela, na parte de baixo. E o Santos e o São Paulo está um ponto da zona, o Santos está empatado. Não, a gente não vê isso nesse momento, acho que é muito difícil, assim. E é bom também, o Felipe falou que tem que ganhar a Libertadores. A outra maneira de ir para a Copa do Mundo de Clubes, além de vencer a Libertadores, que temos aí os últimos 4 sendo brasileiros, né, que são os vencedores, é pelo ranking da Conmebol. E aí a gente tem o Boca e o River, que estão levando que se classificaram através do ranking. Até pelo ranking eu acho difícil o Santos, São Paulo e Corinthians hoje conseguirem. Nenhum está mal posicionado assim tão absurdamente. É uma conquista, obviamente, pode levantar isso, não necessariamente de Libertadores, porque Libertadores já levaria, mas de Sul-Americana que seja. Mas hoje eles estão abaixo ali de alguns times, acho que vejo times ali mais capacitados para isso. Principalmente Palmeiras e Flamengo. Acho que é inegável que são os 2 melhores times do Brasil há alguns anos, que vem dominando o futebol brasileiro. Então acho que eles aí estão acima dos outros e com uma larga vantagem aí. Acho que o Botafogo, a gente viu uma ascendência muito grande no ano passado. Eu até esperava que mantivesse esse ano, mas muitas mudanças, não só do treinador como dos jogadores também. Então acho que os 2 ali, Palmeiras e Flamengo, Botafogo um pouco abaixo, porque a gente sabe que tem um investimento, então a gente acredita que possa vir a melhorar novamente. De resto, assim, eu não vejo muita gente não para gabaritar, para cravar aqui que pode estar no Mundial de 2029, na Copa do Mundo de Clubes 2029. Perfeito. Antes de falarmos da fase de grupos aqui, para a gente dar os nossos palpites, queria perguntar de bate-pronto aí, quem tem o melhor elenco, se é Palmeiras e Flamengo, e quem que veio para passear nessa competição, se é Botafogo ou Fluminense? Né? Porque todo mundo sabe aqui, comparando com a tabela do Campeonato Brasileiro, primeiro ponto de vista é que o Flamengo e o Palmeiras possam chegar mais longe e o Botafogo, por ter pego um grupo com Atlético de Madrid e PSG, talvez se complique um pouquinho ali na hora que for jogar os jogos, né? Felipão, melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo?
Assim, eu gosto muito do elenco do Flamengo, eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, apesar de ele ser novo, e por conta disso eu coloco o Palmeiras, que tem um time cascudo, e também o trabalho cascudo do Abel. Então, eu acho que isso faz a diferença num campeonato onde a gente vai ver muitos times experientes, muitos jogadores experientes, e tem que estar pronto para qualquer situação. Eu acho que o Abel hoje é mais pronto do que o Felipe Luiz, então eu vou colocar o Palmeiras do Abel. Palmeiras do Abel. E aí, Leonardo, você acha que o Flamengo tem o melhor elenco que o Palmeiras? O Felipão já falou que é o Palmeiras. E aí, sua opinião? É isso, eu acho que de elenco, falando propriamente de elenco, eu acho que não tem tanta disparidade assim um para o outro. Eu acho que o do Flamengo melhor. Hoje eu acho o do Flamengo melhor. Eu acho o trabalho do Abel, porque a gente tem que colocar sempre numa questão muito mais ampla. O trabalho do Abel ele já vem de muitos anos. E ele vem sendo vitorioso há muitos anos. Então isso é algo bastante louvável. O do Felipe Luiz, ele foi vitorioso na reta final da temporada passada e ele começou vitorioso, no sentido de vitórias mesmo, não de conquista de título, nesse ano. E aí, futebol jogado, é o que eu disse no começo do programa aqui. O trabalho do Abel no Palmeiras, ele começou muito mal em 2025. O Paulistão do Palmeiras não foi nada bonito de se ver, inclusive com muitas críticas ao próprio, né, da torcida. Pelo contrário do Flamengo. O Flamengo ele começa muito bem no Carioca, ele faz um bom começo de Campeonato Brasileiro, tanto que está na liderança. O problema do Flamengo foi a fase de grupos da Libertadores. Ali sim, tivemos uma irregularidade absurda, com o Flamengo quase sendo eliminado na última rodada. Se o Deportivo Táchira que era um time bastante fragilizado ali, com nenhum ponto no grupo, se ele faz um gol ali no último lance do jogo que o Rossi salva, o Flamengo estaria eliminado hoje da sua principal competição. Eu digo principal, óbvio, a Copa do Mundo é a principal, mas assim, no quesito de chance de vitória, acho que a Libertadores está à frente. Então, acho que eu coloco o elenco do Flamengo acima, por jogadores mesmo, por peças, acho que tem mais volume de banco de reserva, por exemplo, do que o Palmeiras. E também pelo trabalho do Felipe. Acho que o trabalho do Felipe, eu consigo mais ver ele dando resultado dentro de campo, sendo visto dentro de campo, do que o trabalho do Abel. Que eu acho que se encontrou. O Campeonato Brasileiro do Palmeiras é bastante bom e a Libertadores nem se fala. Mas eu acho que pelo começo de temporada, acho que o do Felipe Luiz está com um pouquinho de mais crédito, pelo menos em 2025. Muito bem, realmente o Felipe vem fazendo um belíssimo trabalho aqui no Variano Esporte. Felipão, já falando de você, chamando você para comentar agora, quem vai vir a passeio nessa competição? É o Botafogo, é o Fluminense? Ou você quer dar uma surpresa em Flamengo? Porque, né, igual que o Leonardo falou, não foi tão bem assim, mas conseguiu a classificação na Libertadores. E aí, quem que vem a passeio nessa competição? Infelizmente, que eu queria que os 4 brasileiros passassem de fase, mas eu acho que infelizmente o Fluminense vai a passeio. Eu acho que o Botafogo também é muito complicado passar de fase por conta dos adversários que tem já na fase de grupos, que é o PSG e o Atlético de Madrid. Mas eu acho que o Fluminense vai a passeio muito por conta do elenco, muito por conta do planejamento. O Renato Gaúcho chegou agora. Então, por mais que tenha um bom trabalho nesse início, eu acho que é ainda muito recente. E o Botafogo tem feito movimentações interessantes, as movimentações que o Fluminense não pode fazer, por exemplo, muito por conta da SAF. Então, eu acho que as chegadas que o Botafogo teve aí nos últimos dias, mesmo com as saídas que tiveram, a gente teve a saída do Igor Jesus, a gente teve a saída do Cuiabano, teve a saída do Jair também, mas o Botafogo trouxe o Correia, que jogava na Inter de Milão até um mês atrás. Na final da Champions ele estava relacionado para o jogo. Então é um jogador de nível mundial que chega para o Botafogo numa competição mundial. Então eu acho que os reforços para o Botafogo podem pesar positivamente. E eu acho que, infelizmente, o Fluminense, por conta do elenco que tem, que é bastante limitado quando se pensa num futebol mundial, eu acho que pode estar indo a passeio. Eu queria que passasse de fase, mas eu acho que está indo a passeio. E aí, Leonardo, concorda com isso? Eu concordo que dos brasileiros, inegavelmente, eles estão abaixo de Palmeiras e Flamengo. No caso do Fluminense, eu acho que ali... que a gente tem que olhar também para esse grupo, por causa que a gente imagina como é que vai ser o chaveamento pós ele, né? Por causa que se você passar em segundo, por exemplo, no grupo, ele já te coloca ali de frente para os grandes clubes aí que provavelmente vão ficar em primeiro. Eu falo de Real Madrid, de Manchester City, de Chelsea, de Bayern de Munique. Então, você classificar em primeiro é muito importante. O Botafogo, ele já pegou 2 grandes clubes desses que eu citei logo de cara, logo na fase de grupos. O PSG e o Atlético de Madrid. Então, por esse motivo, eu acho que já fica complicado ali desde o início. Eu não vejo o Botafogo se classificando, passando para as oitavas de final hoje. Mas, lógico, é futebol, tudo pode acontecer, né? O Botafogo ali vem de um trabalho até razoavelmente bom do Renato Paiva nesse finalzinho de Brasileirão aí. Mas eu vejo muita dificuldade de o Botafogo passar nesse grupo.
O Fluminense não. O Fluminense, apesar de eu concordar com o Felipe, que tem o pior dos 4 times ali, mais limitado, a grande contratação do Fluminense para a Copa do Mundo de Clubes foi o Soteldo. Assim, enquanto a gente vê o Botafogo indo lá buscando o Arthur Cabral no Benfica, buscando o Joaquim Tuco Correia lá na Inter de Milão, o Fluminense veio no Santos e buscou o Soteldo. Assim, o Soteldo joga um jogo, ele fica machucado um mês e volta para jogar outro jogo e machuca mais um mês ali. Então, assim, eu não consigo ver o Soteldo dando resultado para esse Fluminense, nem no Brasileirão, quanto menos na Copa do Mundo de Clubes. Mas o Fluminense tem um grupo muito acessível. Apesar de ter o Borussia Dortmund, que é o grande adversário do grupo, o San Hyundai da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, da Coreia do Sul e da África do Sul, são times ali frágeis, né? São times ali que não são de grande, não estão num grande mercado do futebol, então não se destacam ali. Acho que o Fluminense tem um grupo muito acessível. Mas é aquilo, vai passar, se não vencer o Borussia, deve passar em segundo lugar. E aí já dá de cara com um grande. Coisa que Flamengo e Palmeiras talvez não... Lógico, o Flamengo tem o Chelsea, também é a mesma situação, porque pode pegar um grande também. Só que o grupo do Flamengo, ele tem o Esperance, que é da... Se eu não me engano é da Costa Rica, mas eu procuro aqui e já corrijo se não for. E o Galaxy dos Estados Unidos. É um grupo também acessível. Acho que para a primeira é muito difícil, acho que o Chelsea vai ser o primeiro. Mas o Flamengo pode passar. E o Palmeiras tem o Porto, que eu acho que é o adversário mais difícil, mas mesmo assim eu não vejo o Palmeiras nada muito impossível de se vencer. Consigo ver o Palmeiras vencendo esse jogo. E tem o Al-Ahly do Egito e o Inter Miami dos Estados Unidos, do time do Messi. Acho que o Palmeiras aqui consegue até brigar por uma liderança. Mas é aquilo, pode passar em segundo também e aí isso complica lá na frente. Mas eu vejo tanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, quanto o Fluminense avançando de fase. O Botafogo hoje eu vejo sendo eliminado logo na fase de grupos. Perfeitamente. Vamos já comentar sobre a fase de grupos. Eu vou passar grupo por grupo e vocês vão dando palpites. Quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai passar. E encerrando o bloco aqui, a gente já vai passar para o próximo tópico. A gente vai tentar adivinhar qual time será campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes, né? Vamos lá, a gente tem no grupo A, então, o Palmeiras, o Porto, o Al-Ahly e o Inter Miami. Felipão, quem que passa aí? Passa Palmeiras e passa Porto. Passa Porto. Quer comentar outro grupo ou quer comentar o grupo A, Leonardo? Não, acho que dá para comentar o grupo A também. Acho que passa aí o primeiro Porto, acho que o Palmeiras fica com a segunda colocação. Beleza, no grupo B temos PSG, atual campeão da Champions League, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle. E aí, Felipão? Alguma coisa que fuja de PSG e Atlético de Madrid é loucura, então... Apesar de eu ter falado que o Fluminense vai a passeio, que o Botafogo tem um bom time para chegar com força, eu acho que o destino ele foi muito cruel com o Botafogo, infelizmente. Então, os dois vão a passeio. E aí, Leonardão? Eu concordo com o Felipe. Acho que o PSG é o atual campeão da Champions League. Assim, acho que é a grande força dessa Copa do Mundo. Não só no grupo do Botafogo. Acho que na Copa do Mundo como um todo, para mim, o grande favorito é o Paris Saint-Germain. E o Atlético de Madrid é um bom time do Atlético de Madrid, assim, que se reforçou muito bem na última temporada e fez um bom campeonato espanhol ali até certo ponto, brigando com o Real Madrid e Barcelona pelo título. Depois deu uma caída, mas ali ficou em terceiro, como sempre fica, então é um bom time. Acho que se o Botafogo quiser ter alguma chance é contra esse Atlético. Vejo tendo? Hoje, sinceramente, não. Mas acho que passa sim PSG e Atlético de Madrid nessa ordem. Já no grupo C, não teremos brasileiro, mas teremos um representante da América do Sul. Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Primeiro e segundo lugar, Leonardo. Cara, eu acho que esse aí é ainda mais difícil de fugir dos europeus. Acho que o Auckland City, o time lá da Austrália. Da Austrália, né? Austrália ou Nova Zelândia? Confirma pra gente aí, você, ó. Eu acho que é da Nova Zelândia. E você, Felipão? Eu acho que é da Austrália. Vamos 50-50? Não, a desinformação que a gente pode estar passando aqui é inacreditável, né? Porque... a Auckland é uma cidade famosa, Nova Zelândia. Nova Zelândia, falei. A Austrália é Sydney, né? Sydney. Seattle é Canadá. Não é Canadá. Estados Unidos. Estados Unidos? Onde gravaram a iCarly lá. Inclusive... Onde gravaram a iCarly. Inclusive... Grande iCarly. Queremos vocês aqui, iCarly. Já corrigindo, eu falei que o Tunis era da Costa Rica. Não, o time costarriquenho é aquele que deveria ter ido e não foi ali. Acabou a vaga indo pro Los Angeles Galaxy. Inclusive tá o Leão ali, não é o Leão, mas é o Galaxy, coloquei errado. É o Los Angeles Galaxy. O Esperance é da Tunísia, na verdade, não é da Costa Rica. Mas eu acho que passa do grupo C, Bayern de Munique e o Benfica. O Boca Juniors não é o Boca Juniors que a gente já está acostumado há muito tempo, é um time bem fraco.
tá nessa Copa do Mundo Clube só por causa do seu ranking na Conmebol. Então, acho que ele e o Auckland City aí não vão dar trabalho não pro Bayern e pro Benfica. Felipão, concorda? Bayern de Munique e Benfica? Ou você acha que o Boca Juniors de Cavani, que errou aquele gol feito na pré-Libertadores, né? Foi. Você acha que pode ter essa classificação? Não, assino embaixo do que o Léo falou, eu acho que passa o Benfica e passa o Bayern de Munique também. Bayern em primeiro, Benfica em segundo. Eu acho que o Boca Juniors ele já não é o mesmo Boca faz alguns anos aqui, tanto na América Latina quanto mundialmente falando, né? Você comentou muito bem do Cavani, tem nomes de peso aí, tem nomes bastante conhecidos, mas eu acho que não avança de fase de grupos, não. Muito bem. Já no grupo D, temos o Flamengo. Flamengo, Esperance da Tunísia, Chelsea da Inglaterra e o Galaxy dos Estados Unidos. E aí, Felipão, dá pro Mengão passar em primeiro? Dá pra golear o Chelsea e mostrar pro Palmeiras como é que se faz ou esquece? Eu acho que não, eu acho que o Chelsea ganha esse confronto direto contra o Flamengo, mas eu acho que passa o Chelsea em primeiro, o Flamengo em segundo. Pesa muito a experiência desse time do Flamengo, que joga junto há bastante tempo, tem bastante peças importantes, o trabalho do Felipe Luiz ainda é novo, mas o time joga junto bastante tempo, então eu acho que o Flamengo avança mesmo na segunda posição. E aí, Leonardo? Eu concordo com o Felipe, acho que o Flamengo deve avançar de fase, eu realmente acredito nisso. O Chelsea deve ser o primeiro colocado, não tem muita questão nisso. Mas eu vejo o Flamengo hoje superior, tanto ao LA Galaxy quanto ao Esperance da Tunísia. Assim. O Esperance é um time mais fraco, né? Não deve fazer muita força no grupo. O Galaxy ele foi o último classificado aí, né? A vaga era do Leão, é bom até contextualizar, mas como tem dois clubes de um mesmo dono, né? Que é o Leão e o Pachuca, os dois times do México, o Leão foi desclassificado da Copa do Mundo e aí abriu-se uma nova vaga, que é aí que eu digo que deveria ser a vaga do time lá costa-riquenho, mas não foi. O LA Galaxy fez um confronto aí nos últimos dias, inclusive, contra o América do México e acabou se classificando. Não é um time bobo, não, tá? Dos americanos aí, apesar do Inter Miami já estar classificado, é meio bizarro isso, né? Por causa que o Inter Miami se classificou de uma maneira meio até injusta ali, porque o melhor time americano e quem deveria estar na Copa do Mundo desde o começo era o Galaxy. E aí foi feita a justiça ali, de maneira meio torta, mas ele conseguiu a classificação contra o América do México. Então não é um time bobo. Mas eu sinto o Flamengo melhor ainda, então acho que passam Chelsea e passam o Flamengo. Muito bem, passando rápido agora pelo grupo E, River Plate, Uraia Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão. Leonardo? Cara, esse grupo é bem interessante. Aí o Monterrey é um bom time, não é um time bobo, não. O River Plate se reforçou muito nessa temporada, trouxe muitos bons jogadores. O River Plate tá bem forte mesmo nessa temporada, apesar de ter caído pro Platense lá no Campeonato Argentino, que é um time pequeno, um time de bairro ali, né? Que foi até uma surpresa grande. A Inter acho que vai ser a primeira colocada, apesar da Inter ter aquilo do desgaste que o Felipe tanto falou do PSG no começo do programa. A Inter não só tinha a Champions League para se importar, como tinha a reta final do Campeonato Italiano. Vem em duas frentes ali, não podendo poupar em nenhuma delas, e isso não faz nem 15 dias. Então, assim, acho que vai ser bem complicado para a Inter, mas pela qualidade dos jogadores e estar acima dos demais, eu vejo a Inter se classificando em primeiro. E é bom falar também que a Inter tinha o Simone Inzaghi como técnico, não tem mais. O Simone Inzaghi está num grupo que a gente vai falar daqui a pouco, que vai treinar o Al Hilal agora. Então é um trabalho novo do Christian Chivu, que estava lá no Genoa, e a gente vai ver como que vai, no Parma, se eu não estou enganado, não é no Genoa não, no Parma. É um trabalho novo, a gente vai ver como é que vai se consolidar ali, mas eu acho que é melhor que os outros times, a Inter passa em primeiro. E aí eu acho que o River Plate ele é melhor que o Uraia, e aí Monterrey acho que é meio ali disputado, mas ainda fica o River Plate. Acho que passam Inter e River Plate. E aí, Felipão, concorda com isso? Concordo com os dois que avançam, mas eu acho que a gente coloca o River ali com um passinho atrás ali, até mesmo do Monterrey, mas eu acho que passa por conta da tradição, por conta da camisa pesar, a gente sabe que a camisa pesa. Mas o River, inclusive, perdeu um dos seus principais jogadores para o Real Madrid durante esse começo de competição, né? Esse começo de temporada europeia. Começo não, a gente tá no final da temporada europeia e indo para o começo da próxima. Então eu acho que os desfalques podem fazer falta, mas assim, eu acho que o River passa também a Inter de Milão. Então, acho que desse grupo não tem muito segredo não. Inter em primeiro, River em segundo. Perfeitamente. Agora temos o grupo F, grupo do Fluminense, que tem Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi da África do Sul. E aí, Felipão? Complicado. Um grupo bastante... Borussia em primeiro, né?
Borussia em primeiro, isso aí não dá para fugir muito, mas eu acho que o Fluminense ele tem boas chances de passar. Apesar de eu ter falado, vai parecer um pouquinho contraditório, né? Porque eu falei que o Fluminense só iria para passear. Mas quando o Fluminense passa da fase de grupos, como o Léo falou, vai cruzar com um grande, e aí eu acho que já não tem muita chance para o Fluminense. Mas na fase de grupos eu acho que dá para avançar, e aí fica a parte contraditória que eu falo que o Botafogo vai ficar na fase de grupos, não é o Fluminense não. Mas o grupo do Botafogo, a gente tem que entender que o grupo do Botafogo é muito mais forte que o grupo que o Fluminense pegou. Então eu acho que o Fluminense avança, mas cai cedo. O Botafogo vai cair antes, mas é isso. E aí, Leonardo? Não, concordo. Acho que eu já até dei um spoiler aqui, né? Acho que passam o Dortmund e o Fluminense. Acho que são os dois melhores times do grupo, os outros times são mais fracos ali, natural. Então acho que Dortmund e Fluminense. Perfeitamente. Precisamos comentar sobre o Grupo G e o Grupo H? Ou Grupo G é Manchester City em primeiro, Juventus em segundo, Grupo H Real Madrid e RB Salzburg? Ou não? Não, eu acho que o Grupo H ele tem uma disputa. Eu vejo o Salzburg, inclusive, eu vejo o Pachuca e o Al Hilal talvez melhores que o Salzburg. Eu acho que a temporada do Salzburg é muito abaixo, assim, apesar de sempre estar dominando lá no futebol austríaco, eu nem sei se foi campeão, como sempre é. Mas na Champions League, por exemplo, foi uma temporada bem fraca, assim, somando muitos poucos pontos, sendo eliminado logo de cara lá naquela fase de liga, né, nova fase de liga. O Al Hilal se reforça muito, é um futebol árabe, a gente sabe o investimento que tem. E o Pachuca é um time bem forte ali no México, inclusive eliminou o Botafogo na Copa Intercontinental no final do ano. Acho que essa segunda vaga, para mim, hoje, está entre Al Hilal e Pachuca. O Real Madrid vai ser o primeiro e acho que não vejo... Óbvio, o Salzburg, por ser europeu, por ter um investimento também ali, vai brigar com os dois, mas eu não vejo tão assim fácil pro Salzburg, não. E aí, Felipão, concorda? Acha que o Real Madrid em primeiro, óbvio, né? Não tem o que comentar. Então, Real Madrid em primeiro, aí brigam Al Hilal, Pachuca e Salzburg ali ou não? Isso. Eu puxo uma atenção pro Al Hilal, né, que o Léo comentou aí, que é um investimento, é o árabe, parece às vezes até apelão, e de fato levou o Inzaghi, que foi vice-campeão da Champions League, perdendo apenas na final pro PSG, e a gente sabe, lá tem gigantes jogadores, até uns dias atrás o Neymar estava no time do Al Hilal. O Neymar fez uma excelente temporada, jogou demais. Brincadeiras à parte, é um time com diversas estrelas, por exemplo, o Malcom, um jogador criado na base do Corinthians, Mitrovic, que é um goleador nato, sabe fazer gols, então acho que isso faz a diferença. Tem o Salih Al-Dawsari, que é um dos melhores jogadores árabes aí da história, então acho que é um time que pode chegar longe, um time que pode passar de fase junto com o Real Madrid, então eu não colocaria o Salzburg não, eu colocaria o Hilal e o Real Madrid avançando. Campeão, rapidinho, campeão do austríaco esse ano foi o Sturm Graz, não foi o Salzburg não. E ano passado também, inclusive. Perfeitamente. Para encerrarmos esse bloco aqui e passar para o último tópico do programa de hoje, quem será o grande vencedor dessa Copa do Mundo de clubes? Lembrando que o programa vai ficar gravado. Vocês que estão nos assistindo, deixem nos comentários aí a sua opinião. Queremos saber, a gente vai ler todos os comentários. Quem será o grande vencedor da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes? De bate pronto, sem pensar muito, hein? Felipão, quem será o grande campeão? Eu aposto no Real Madrid. Se tivesse dinheiro para apostar, eu colocaria Real Madrid. Maior clube do mundo, maior investimento do mundo. Eu acho que o time do Real Madrid está bastante equilibrado e nas próximas temporadas tem tudo para melhorar ainda. A gente viu uma mudança de esquema nessa temporada. A gente viu o Kroos o Kroos se aposentou, né? E aí a gente viu o Mbappé chegando também. Então o time muda totalmente a sua forma de jogar. O time joga ali mais para o Mbappé, numa perspectiva que nos últimos anos tinha jogado para o Vini, tinha jogado para outros jogadores. Então, e mesmo assim a temporada foi muito boa para o Mbappé, falando num contexto somente do jogador. Então eu acho que isso pode render muitos frutos para o futuro do Real Madrid. E eu acho que isso já pode fazer a diferença aí na Copa do Mundo de clubes, que pode ter um gostinho especial. Se a gente cruzar aí Real Madrid e PSG na final, o Mbappé pode estar com a fome aí e ganhar dos caras. Perfeitamente. Leonardo, quem será o grande campeão e por que o Al-Ahly? Nem acho o Al-Ahly ruim não, tá? Acho o Al-Ahly bom time lá no Egito, domina lá, mas não tem chance. Pra mim, o grande favorito é o Paris Saint-Germain, assim, mesmo estando desgastado, mesmo vindo de uma reta final de Champions League aí muito, muito pesada, acho que é o melhor time da Europa, isso ficou provado aí na última Champions League, acho que é o grande favorito. É muito complicado a gente falar, né? Por causa que tem o chaveamento, a gente não sabe como vai ser, quem vai enfrentar quem. O Real Madrid a gente nunca pode descartar porque é o maior time, é o maior clube do mundo, mas ainda é um trabalho do Xabi Alonso que vai ser a primeira competição dele. Acho que por essas questões eu vejo o trabalho do Luiz Henrique no PSG despontando aí como o grande favorito dessa primeira edição de Copa do Mundo de Clubes. Perfeitamente, então vamos encerrando esse bloco, por quê? Porque vamos falar da era Ancelotti na seleção brasileira e agora, hein? Começou a era Ancelotti, já foram 2 jogos,
contra Equador empatando 0-0, foi um jogo bem tímido da seleção brasileira. Foram 7 chutes do Equador contra apenas 3 do Brasil, sendo 53% de posse de bola do Equador e 47% da seleção brasileira. Um detalhe curioso desse jogo é que não teve nenhum cartão, nem amarelo nem vermelho. Já na segunda partida do Carlo Ancelotti no comando da seleção, foi contra o Paraguai, e aí veio a primeira vitória aí com o gol de Vinícius Júnior, né? Teve um certo domínio ali da seleção, e com essa vitória, o Brasil garantiu a vaga para a próxima Copa do Mundo, que será daqui a um ano, lá nos Estados Unidos, México e Canadá, correto? Exatamente. Então, Ancelotti tem 4 títulos de treinador do ano, sendo 1 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid. Mais de 30 títulos na carreira, sendo 5 de Champions League. Aí eu pergunto pra você, telespectador, e pra vocês comentaristas, não, o Leonardo já sabe, né? É o primeiro técnico estrangeiro do Brasil? Não. Lá em 1925, tivemos o primeiro estrangeiro na história, que foi o Ramon Plateiro, o uruguaio, que foi vice-campeão da Copa América na época. Já em 1944, Joreca. É isso mesmo, Joreca? Ou Joreca? Eu vou abrir a sua Joreca, conversa. né? Então, o jeito que eu mandei pra você... É o Joreca, português, ó. É Joreca. Joreca, português, foi técnico do São Paulo, ganhando um tricampeonato paulista. Foram 172 partidas pelo São Paulo. Ele treinou o Brasil em 2 amistosos contra o Uruguai, vencendo por 6-1 e 4-0. Aí o mais legal na pesquisa, né? Que a gente teve um técnico argentino, né? Teve entre aspas assim, né? Por quê? Porque em 1965, a CBD, que é a CBF hoje, decidiu que o Palmeiras iria representar o Brasil um amistoso contra o Uruguai. Lembrando, colocou técnico estrangeiro, chama o Uruguai na época para fazer um amistoso, né? Porque ia ter a inauguração do Mineirão. E naquele jogo o Brasil venceu por 3-0. Lembrando que na época o técnico era o Vicente Feola. Feola, né? Não, o Filpo Nunes. O Feola era o técnico... do Brasil. Exato. O Filpo Nunes era o técnico do Palmeiras. E o Filpo Nunes era o argentino. Exato. E aí, como o Palmeiras representou a seleção brasileira no jogo contra o Uruguai, o Filpo Nunes ali, ele foi o técnico o argentino, o treinador da seleção ali, o terceiro. E agora o Ancelotti é o quarto. O Ancelotti é o quarto. Vamos então, receber algumas perguntas aqui pra vocês. Quer falar uma coisa do Ancelotti primeiro, Felipão, ou não? Comentário do jogo? Cara, destacar que é um início de trabalho bastante tímido ainda, né? É um início de trabalho que... Quem acompanha aqui o Variante Esporte sabe que a gente comentou bastante nas lives que essa convocação teve muito pouco de Ancelotti, né? Essa convocação, apesar de ele dar aqui aqueles nomes chaves que a gente sabe, por exemplo, a volta do Casemiro tem totalmente o dedo dele, a volta do Richarlison, alguns nomes ali que a gente sabe que ele queria ali e tinham que estar na lista, muito dessa lista foi feita pelo Juan e pelo Rodrigo Caetano. E também não é desmerecendo a lista jamais de maneira alguma. Mas eu acho que a gente vai conseguir ver o trabalho do Ancelotti quando pegar um tempo a mais. Mas o que tinha que ser feito, foi feito. Tipo, ele empatou fora de casa uma partida contra o Equador, que a gente pode pensar que se fosse há 10 anos atrás, a gente pensava, o Brasil tem que golear. Mas não, hoje em dia já é uma situação totalmente diferente. O Equador é um time muito bem treinado e a seleção brasileira já não se encontra no momento que a gente se encontrava 10 anos atrás, quando a gente dominava as eliminatórias aqui da América do Sul. E depois a gente tem que pensar que a vitória contra o Paraguai foi bastante importante para estar na Copa. O importante desde o início desse ciclo era estar na Copa. A gente sabe que tiveram muitas mudanças aí desde a saída do Tite, então o objetivo principal foi alcançado. E agora a gente vê os testes que o Ancelotti pode fazer. Na próxima data FIFA eu acho que ele já deve ter o Neymar de volta, então eu acho que é um nome que vai retornar. O Vini Júnior é um nome que pode não estar por conta do cartão amarelo que ele levou, então ele está suspenso do primeiro jogo, muitas vezes nem convoca, porque vai desfalcar em um, e aí você levaria para um jogo só, não sei. O Rafinha foi nessa vez e jogou só um jogo, porque no primeiro ele estava suspenso. Então a gente não sabe. Tem que ver as características e os nomes que o Ancelotti vai testar na próxima data FIFA. Por isso eu estou bastante ansioso. É um começo de trabalho, mas um começo de trabalho bastante promissor, até porque a gente fala de Carlo Ancelotti. Você falou dos títulos dele aí, a gente fala de um dos melhores treinadores do mundo. Para mim, o melhor. Muito bem. Leonardo, já conseguiu sentir o dedo do Ancelotti na seleção brasileira aí? Ou ainda não? Não, brincadeira. Já conseguiu ver o jogo tático, as movimentações táticas do Ancelotti na seleção brasileira ou ainda é muito cedo? Apenas foram 2 jogos só, né?
Assim, é o que o Felipe falou, assim, é muito difícil a gente fazer uma análise do Ancelotti, porque ainda está no começo de trabalho, e além disso, foi o que eu falei também no D2, acho que na semana passada, o Dorival, quando ele foi anunciado pela seleção brasileira, ele teve um tempo ali, tudo bem, não estava treinando nada, mas ele teve um tempo como treinador até estrear lá nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. O Ancelotti não, o Ancelotti ele foi anunciado numa semana, na outra ele estava jogando contra o Equador. Então, para tirar daquele jogo ali é muito difícil. Assim, acho que o Brasil não fez um bom jogo contra o Equador, isso é inegável. Acho que defensivamente tem uma evolução, já mesmo com poucos treinos, uma evolução do que a gente via com o Dorival. Só que o jogo não foi bom. O Brasil criou chances criadas ali praticamente nada. Acho que uma falta de criatividade muito grande. Como eu falei também no D2, a gente viu um Gerson e um Bruno Guimarães muito sem função ali no meio de campo. A gente via muito o Casemiro pegando a bola e lançando para o Richarlison. O Alexandre, o zagueiro, a mesma coisa. Pegava e chutão para frente. Então, eu senti falta ali um pouco de um meio de campo, de um controle mais de bola, de uma geração de jogo ali, que é completamente diferente do que a gente viu com o Paraguai. Com o Paraguai, sim. Ali eu vi muito um jogo, uma facilidade muito maior de gerar jogo. Um Brasil conseguindo incomodar muito mais. Acho que o gol do Vini Júnior no final do primeiro tempo, ele faz muito justiça ao que foi o jogo. Acho que se o Brasil vai para o intervalo com 0-0, não seria justo com o que estava sendo a partida. E aí a gente viu um Bruno Guimarães muito melhor, com função, jogando na posição dele. O Gerson foi sacado do time, né? A gente viu um Bruno Guimarães ali finalmente fazendo o que ele faz no Newcastle. E para além dele, acho que o Matheus Cunha também muito bem ali, atuando na posição também que ele joga no Wolverhampton, que provavelmente vai jogar no Manchester United, ali não como um centroavante encaixotado dentro da área, como ele já fez com o Dorival e como já fez também com o Tite lá atrás. Não, jogando ali mais móvel, mais podendo voltar, buscar a bola, jogar como um meio de campo quase ali, e mais ali também como falso 9. Tanto que o gol do Vinícius Júnior, quem pega a bola é ele, leva para a linha de fundo e o Vini faz o gol. Então acho que a gente viu evoluções muito claras no segundo jogo. Lógico, não é nada ultrajante pra gente ficar assim, deslumbrado, iludido. A gente vai ficar, óbvio, né? Porque a gente é brasileiro e vai chegar na Copa, a gente vai ficar. Mas eu vi evoluções boas sim. E é isso, o Ancelotti dispensa comentários, assim, cara. Não tem, eu acho que a unanimidade é o Ancelotti. Você pode falar que a temporada do Real Madrid no passado não foi boa, e de fato não foi. Acho que tem muitas questões. Mas é um cara vitoriosíssimo, 5 Champions Leagues, não preciso falar mais nada, assim. Acho que é um dos grandes da história, é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Então, acho que a gente está esperançoso por isso. O Brasil tem um bom time, é inegável. Acho que bate de frente com todas as seleções. Pode ser que não seja melhor que as outras seleções, que a Espanha, que a própria Argentina, que a França. Pode ser que não tenha elenco melhores, apesar de ter um bom elenco. Mas acho que de treinador, se a gente for pegar todas, o Brasil tem o melhor e eu acho que isso faz muita diferença em todas as competições, mas principalmente numa Copa do Mundo ali, que é um tiro curto de 7 jogos. Acho que a importância do Ancelotti vai ser grande aí. Então, estamos esperançosos. Muito bem. A gente sabe, como jornalistas, que trabalhar na CBF não deve ser fácil. Mas agora, Felipão, eu te pergunto o quê? Você acha que só o Ancelotti tem esse poder de controlar o ego dos jogadores ali dentro do grupo? Porque a gente viu nos técnicos anteriores, como o Fernando Diniz, Dorival, que parece que o grupo não estava daquele jeito que a gente esperava, não estava tão unido. Você acha que com base no currículo do Ancelotti, ele consegue ter essa dominância aí do grupo do Brasil? Ou por ser estrangeiro, somente isso? Cara, que pergunta interessante. Eu acho que a gente toca num ponto bastante vulnerável aí quando se fala de seleção brasileira, que é o tamanho, né? Muitas vezes a gente viu jogadores se achando maiores do que o técnico, maiores do que muitas vezes a seleção brasileira. A gente viu declarações onde os jogadores falaram que muitos jogadores poderiam estar de férias, mas é o sonho deles representar a seleção brasileira. Então, tipo assim, a gente vê talvez até uma inversão nos valores, assim. Eu acho que a seleção brasileira é a maior seleção do mundo e a gente tem que respeitar isso a todo momento. E o Carlo Ancelotti, ele dá o peso a isso. O Carlo Ancelotti, é inimaginável a gente pensar num treinador, talvez o Guardiola, um treinador melhor que ele na posição ali de treinador do Brasil. Então, acho que é bastante interessante. O Neymar, por exemplo, que é quem a gente ainda deposita muita esperança, quando ele volta e vê um Ancelotti, já é diferente. É diferente de ele ver um Fernando, com todo respeito ao profissional, é diferente a gente ver dele ver o Fernando Diniz, é diferente dele ver o Dorival Júnior, é diferente dele ver até mesmo o Tite, que era o treinador aí na última Copa, e aí a gente já viu algumas situações de desrespeito com ele. Enfim, eu acho que pesa muito, o Ancelotti é o cara certo para isso, então pode fazer a diferença no ego dos jogadores aí sim, e todo mundo tem que respeitar a seleção brasileira e isso é um recado. Acho que é um nome forte para o tamanho e o peso que a seleção tem.
Muito bem, Leonardo, a mesma pergunta que eu fiz pro Felipe. E eu queria fazer uma pergunta como torcedor fanático do Liverpool. Klopp também seria um bom nome? E a mesma pergunta que eu fiz pro Felipe sobre o ego dos jogadores, se ele consegue ter essa dominância aí. Sobre o Klopp, eu acho que sim, acho que é inegável. Discordando assim, parcialmente do Felipe, eu acho que tem dois caras para mim que eu acho que hoje, atualmente, assim, acho que não são só eles, assim, é porque o Ancelotti a gente pega muito pelo histórico, né? Pelo tamanho, talvez só o Guardiola seja maior. E aí, obviamente, o Klopp também entra nisso pela longevidade no Liverpool ali. Acho que sim, seria uma boa opção. Acho que a gente tem outros bons técnicos aí, todos estão no futebol de clubes, né? Não estão no de seleções. Mas com o tamanho do Ancelotti, eu acho que só o Guardiola é acima. Melhores que ele, eu acho que tem. Acho que tem alguns aí que são melhores. Mas tamanho, tipo de peso, eu acho que só o Guardiola. E eu já aproveito isso para entrar aqui na primeira pergunta. Do ego, acho que sim, acho que faz diferença. Assim, não tem como... Hoje o maior nome da seleção brasileira é o Ancelotti. O Neymar tá fora, o Neymar não tá jogando. Claro, quando ele voltar, ele vai ser o maior nome ali. Não que ele seja maior que o Ancelotti pro futebol mundial, não é isso que eu tô falando. Mas para nós brasileiros, ele acaba sendo ali, porque ele além de ser um gigantesco jogador de futebol, ele é mediaticamente muito grande, né? A gente sabe tudo que gera em torno do Neymar ali. Mas hoje ele está fora, então a gente vê os nomes que estão lá. O maior nome que tem na seleção brasileira hoje chama-se Carlo Ancelotti. Então é muito, muito diferente, como o Felipe muito bem disse. Um jogador entrar no vestiário e ver o Dorival Júnior, com todo respeito ao Dorival, que é um excelente treinador, tem um currículo muito longo, muito vasto aqui no nosso futebol, mas é diferente. Um cara que está lá na Europa, e a gente sabe como que é o ego do jogador de futebol, ele entrar no vestiário e ver o Dorival Júnior ali. A cena na disputa de pênaltis da Copa América contra o Uruguai, ela fica muito na nossa cabeça ali, né? Da rodinha de jogadores, e o Dorival do lado de fora da rodinha, ele levantando o dedo, assim. Acho que não é uma postura que a gente espera do treinador da seleção brasileira. Muito me incomodou aquela cena ali, inclusive porque ele estava com o casaco do Zagallo, onde, o Zagallo, com certeza, é o nosso maior técnico da história da seleção, a gente via tudo que o Zagallo fazia, a impotência que o Zagallo tinha, não só sobre os jogadores, mas como técnico mesmo, assim. Acho que aquilo me incomodou um pouco ali, incomodou todo mundo, acho. Não é legal a gente ver, naquele momento, um momento tão importante, o treinador levantando o dedo e fora da roda ali. Claro, a gente não sabe o contexto também, eu não quero dar certeza de nada. Mas pela imagem que a gente viu, ficou estranho. Então, acho que o Ancelotti, isso não passa nem perto de acontecer. Acho que pelo peso que ele tem, pelo currículo que ele tem, todo mundo vê o futebol europeu e olha lá, ele está no Santiago Bernabéu, o maior palco do futebol mundial, e ele está lá, treinando os grandes craques. Não só no Real Madrid, como no Milan antigamente, no Napoli, no Everton, todos os times que ele treinou. Até na seleção italiana, que ele foi assistente lá, inclusive era assistente no Tetra, né, em 94, na Copa do Mundo de 94, onde o Brasil saiu campeão, a Itália era vice, o Ancelotti era assistente técnico. Todo esse currículo que ele tem, acho que coloca ele numa força muito grande sobre os atletas ali, mostra uma superioridade ali que ele pode trabalhar sem esse problema do ego dos atletas interferir ali. Muito bem. Bom, já chegamos então no final desse programa especial de hoje. Queria saber se o Leonardo ou o Felipe tem o seu destaque final. Felipão, tem o seu destaque final? Eu acho que não, cara. O destaque é o que tem pra vir, né? O que tem pra vir nos próximos dias. O Mundial aí que deve animar bastante as nossas tardes, as nossas manhãs, as nossas noites, com esses horários malucos aí. Tem muita coisa boa por vir, então fique ligado nas nossas redes aí. E o Ancelotti é o trabalho a longo prazo. Eu acho que o longo prazo ele paga o trabalho bem feito. Então eu acho que se o Ancelotti continuar no que a gente conhece, o que a gente sabe que ele faz, eu acho que pode ser bastante proveitoso e com muitos frutos aí para a seleção brasileira. Então o que eu fico pro destaque é isso. Perfeitamente. Vamos lá, Leonardo, seu destaque final. É isso, concordo 100% aí com o que o Felipe falou. Acho que o grande destaque vai ser a Copa do Mundo de Clubes aí nos próximos dias. Esses horários malucos a gente até se acostuma já, como que a gente vai ver na Copa do Mundo de Seleções ano que vem, né? Que também vai ser nos Estados Unidos, além do México e do Canadá. Então, acho que o grande destaque é esse, lógico. A gente acompanha a gente lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Também lá no Instagram, no Twitter, que a gente dá ali sobre todos os esportes, né? A gente comenta sobre todos os esportes, a gente dá notícias sobre todos os esportes. Tá aí rolando os grandes lãs, acabou de acabar o Grand Slam do tênis, né? Acabou de acabar Roland Garros. Vai começar o Wimbledon daqui a pouco. A gente está tendo uma etapa da WSL de surf agora neste momento. Tem o Mundial de Ginástica Rítmica em agosto. Tem diversas coisas acontecendo. A VNL aí de vôlei, tanto feminina quanto masculina, também acontecendo. Torcer aí pelas nossas seleções. Mundial de Judô acontecendo também essa semana. Tem muita coisa, então acompanhe lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube, que a gente vai
sempre dar um pitaco aí sobre todos os esportes. Bom, pessoal, chegamos então ao fim desse programa especial. Agradeço a participação do Felipão, do Leonardo, de você, principalmente que está nos assistindo. Não se esqueça de deixar aquela curtidinha, de comentar o que você achou do programa, de comentar quem será o grande vencedor da primeira Copa do Mundo de clubes. Lembrando que tudo que a gente disse aqui, o que vai vir aí, né, nas competições nos próximos dias, né? Que tá tudo no nosso site. É só você colocar no Google Vairano Esporte que já aparece o primeiro link, que já é o nosso site. Temos o nosso Instagram, que vai vir live aí. Sempre quando tiver jogo de brasileiros na Copa do Mundo, vai ter live após a rodada ali, menos os jogos de 11 horas da noite, que o Leonardo não quer trabalhar 1 hora da manhã, mas tudo bem. Então, se liga no nosso Instagram, se liga no nosso Twitter também, que o Leonardo toma conta lá de geral, e principalmente no nosso site e no YouTube. De segunda, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, temos o programa ao vivo. E quando der também, a gente vem com o nosso programa especial. Pessoal, agradeço de coração a participação de vocês e até a próxima. Feito.